Estamos começando mais um Construindo Saberes, novamente no prédio 15 do Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano, mas hoje num cenário um pouquinho diferente, a gente está no lado inverso, que geralmente a gente grava por um motivo especial, né, Rogério Keber? Isso mesmo, esse espaço é utilizado por outros cursos, para outras atividades, então a gente teve que mudar um pouquinho o cenário. O que não muda é a proposta do programa, não é mesmo, Quintana? Exatamente. Atrás ali está o pessoal da fotografia, do laboratório, tem uma turma tirando fotos também para a formatura, mas aqui no programa, enquanto tudo isso ocorre aqui no prédio 15, a gente vai conversar sobre armazenamento de água. De certa forma, aproveitamento da água. Exatamente, as diversas formas, não é mesmo, Quintana? E Tem como armazenar, tem como fazer um sistema na sua casa? Apresento nossos convidados, Rogério Nossos Keber. convidados, professor Alessandro, do curso de Engenharia Ambiental, e também o professor Afrani, também do curso de Engenharia Ambiental, que vão trazer aí exemplos práticos. Se dá para fazer que tipo de armazenamento você pode fazer na sua casa, no prédio, é barato, isso custa muito dinheiro, é possível fazer, tudo isso a partir de agora, não é mesmo, Quintana? Eu começaria perguntando aos professores, principalmente o professor Afrânio, que é uma referência neste assunto, por quê que se discute tanto esse assunto como estamos fazendo aqui, mas parece que essa consciência de forma coletiva ainda há um caminho bastante grande para, de certa forma, ocorrer, acontecer. O grande problema da água, se pensa sempre assim, vai faltar água no futuro. A quantidade total de água na Terra é a mesma e será a mesma. Então não tem como sair nuvens da Terra e nem vão vir nuvens de outro planeta para a Terra. Então a quantidade total é sempre a mesma. Acontece que tem um aumento populacional. Então com o aumento populacional a demanda aumenta. E esse aumento se prevê uma necessidade de uma redução de aproximadamente 35% em 2025. Ou seja, temos que reduzir esse consumo, ou temos que armazenar mais água da chuva para poder compensar, né, esse fato. Então, várias frentes estão sendo utilizadas para você diminuir o consumo. Os banheiros, provavelmente não tenhamos mais banheiro com descarga, né, porque é muito luxo você gastar 20 litros para dar uma descarga, né, no vaso. De água potável. De água potável, tratada. Tratada. Então, isso está sendo mudado, né? Já está sendo mudado, já tem alternativas para resolver isso. O professor falou em 35%, precisamos economizar 35%. Isso. Professor Alessandro, num sistema comum, a gente já vai dizer quais são eles, que tipos de sistemas se tem hoje para armazenar água, mas no mais simples, é possível chegar a quanto essa redução? Olha, um dos sistemas aí mais simples que existe é a cisterna, né? Que é simplesmente um reservatório onde a água da chuva, sendo bem conduzida, pode ir para esse armazenamento, né? E pode armazenar até a água de uma família inteira. Ela poderia viver utilizando essa água armazenada com a água da chuva. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, nossa média pluviométrica está em torno de 1.720 milímetros. Isso é muita chuva, né? Tu multiplica isso por uma área, né? Tu vai ter um volume grande de água que pode ser armazenado. Então, tranquilamente, a gente poderia viver armazenando a água. Chegaria aos 35%. Chegaria tranquilamente, facilmente aos 35%. Mas nessa questão da mudança, professores, porque se a gente parar para pensar, as construções de 30, 40, 50 anos, ou as mais antigas, não se tinha essa preocupação. Mas se nós formos hoje locar imóveis novos ou comprar, enfim, ainda não há uma grande maioria com essa preocupação do aproveitamento, por exemplo, da água da chuva para descarga. A gente assistiu uma palestra com o André Trigueiro, a primeira palestra do CEP do ano passado, daquela série de palestras que ocorreram aqui na nossa instituição, onde ele brincou com isso, que um dia um neto dele vai chegar para ele dizer: vô, é verdade que vocês utilizavam água potável para o vaso? E a gente segue utilizando água potável. Segue utilizando, né? Isso. Porque não é um costume, né? Não é uma... Mas o que falta para se despertar? Eu acho que o poder público ele tem que ser mais firme, porque enquanto a gente tem a torneira ali, que abre a torneira e sai a água... A facilidade. A facilidade, e o valor que a gente paga hoje é irrisório, né? Pela água, e aquilo ali está ali pronto. Então tu não tem essa preocupação, tu não tem essa consciência. A gente acha que vem, assim como o leite vem da caixinha, a água vem da torneira e vem dali e pronto, né? A gente não tem a ideia de onde é que para armazenar, pagamento por serviços ambientais, essas coisas são pouco cultivadas ainda no nosso meio, que é muito fácil. Mas a hora que se começar a se colocar um pouco de preço, começar a se cobrar um pouco, começar a se valorizar, que a gente valoriza quando dói no bolso, né?
Quando dói no bolso, aí que a gente dá mais valor. Mas enquanto isso é muito fácil. Até isso não acontecer, a pessoa que está em casa nos assistindo agora deve estar pensando, ok, eu quero fazer a minha parte. É difícil de armazenar água em casa? É muito caro? É um processo complexo? O professor Fran, a gente sabe que ele tem um sistema bem interessante de captação de água em casa, mas de repente eu não tenho todo esse conhecimento. Tem como fazer na minha casa? Como? Tem. Nós temos várias alternativas que tu pode utilizar para armazenar água da chuva. Só para ter um exemplo, a média de precipitação no estado é em torno de 141 milímetros por mês, em anos normais. Obviamente, em períodos de estiagem, tu não vai ter essa disponibilidade, mas em anos normais, 141 milímetros significa 141 litros de água por metro quadrado. É bastante. Se você pegar uma família de 3 pessoas, você pode, com essa água, alimentar essa família por 21 dias, né? Sem problema. Ou seja, supre uma grande quantidade já da água que a gente utilizaria da Corsã. Outras opções que a gente tem. Primeiro, armazenar água em cisterna. Segundo, armazenar água dentro do solo, que é possível, de um ano para outro. Você pode armazenar na zona rural, né? E armazenar água dentro do perfil do solo, nos aquíferos, para aumentar as vertentes. Então, são várias alternativas que a gente tem para poder evitar que essa água escoe pela superfície. Por exemplo, hoje, nós temos uma taxa de infiltração de água muito baixa nos solos nossos. Só para você ter uma ideia, nas áreas de floresta, a infiltração é 217 milímetros por hora. Você derrubando a floresta e começando o plantio por 20 anos, mesmo com o plantio direto, a taxa de infiltração está caindo para 7 milímetros por hora. Ah, disse, não, mas isso não é verdade. É que as pessoas não se dão conta de que a cada 2 semanas chove. Então, por que as pessoas não tomam outras atitudes? Porque eles acham que não vai faltar água. Porque cada 2 semanas chove. Agora, quando não chove em 2 meses, as pessoas ficam preocupadas. Começa a dar problemas. Começa a dar problema. Principalmente a agricultura. Né? E um trabalho que a gente fez, o solo Passo Fundo, que tem 8 metros de profundidade, esse solo pode armazenar um volume fantástico de toda a chuva do ano. Pode armazenar nesse solo. Toda a chuva do ano. 1.700 milímetros pode guardar. Mas não entra nem 300 milímetros quando chove, porque não tem permeabilidade na superfície. Então, o que está acontecendo? Chove, a água escoa e vai para os rios. E aí tu tem os alagamentos e as enchentes, né? Entendeu? E aí depois também não tem vertentes. Porque os mais antigos devem se lembrar de que quando chovia, as sarjetas nas estradas ficavam com água durante quase uma semana. Quando eu era piá, eu brincava na sarjeta, né? Fazendo moinho de tuna, né? Com a calhazinha que pegava água e corria água por uma semana. Por que hoje não corre mais água? Porque não está infiltrando na superfície. Então ela não sai também lá no barranco, né? Então cada um pode olhar isso e ver que hoje não é mais como era antigamente, né? Então isso aí tem feito o quê? Tem diminuído a disponibilidade, o armazenamento de água no solo. Então, o que nós temos que fazer? Tem que aumentar esse armazenamento, senão vai faltar. Só para você ter uma ideia, esse solo Passo Fundo, para você encher o perfil da água com 8 metros, vai levar 16 anos, se a metade da chuva fosse armazenada. 16 anos. Então, quando as pessoas se derem conta que está faltando água, e aí forem procurar fazer alguma coisa, já é tarde. É muito tarde. É o exemplo disso que aconteceu em São Paulo. Quando deu aquele problema que o pessoal começou a se dar conta e aí não tem. Reservatórios baixando. Reservatório baixaram, não tem o fluxo de subsuperfície que está alimentando esse reservatório. E aí o que vai fazer? Agora está o problema aí. E vai demorar muito tempo a gente conseguir começar a reencher de novo esse perfil. Né? Então são coisas a longo prazo, a gente não pode pensar no imediato. Tem que ser né? coisa bem planejada. Mas por onde a gente poderia começar, pegando o gancho da pergunta do Kerber? Porque talvez muitas pessoas que assistem esse programa vão fazer essa pergunta. Eu tenho interesse por essa temática. O que eu faço? Como poderia se começar em tanto políticas públicas, mas também de forma individual, para a pessoa fazer a sua parte? Lá na minha casa. A primeira coisa é, vou interromper um pouquinho o professor, mas o permeável, o professor vai falar isso, tentar achar alternativas de colocar essa água para dentro. Então, o piso permeável é uma das soluções.
né? Os reservatórios, a gente poderia ter em cada um em casa um reservatório. O professor tem estudos de construir uma cisterna, o espaço pode ser embaixo da entrada do carro, né, professor? Nas cidades, por exemplo, o cara diz assim, mas eu não tenho espaço. Todas as casas têm uma entrada de carro, praticamente todas, as antigas, né? Então o que você pode abrir? Pega uma reta escavadeira, faz um buraco de 3 metros por 2 por 2 e 3 de fundura, concreta e deixa um espaço ali para entrar a água da chuva, do telhado. Já tem as calhas coletoras, larga para dentro. Só direciona ali. Cada casa colocando toda a água da chuva do seu telhado para dentro de uma cisterna, terminou o alagamento na cidade. Se o senhor fala num espaço já de 3 metros, mas eu posso fazer o mesmo sistema, pegar, aproveitar a minha calha, canalizar isso e ter um recipiente de 200 litros, por exemplo? Não, tu pode botar uma caixa de 15 mililitros enterrada embaixo da grama, se tiver um gramado, e você larga a água lá dentro. Depois usa uma bombinha para tirar. Tirar uma bombinha. O importante é que ela esteja protegida por causa da luz, é isso? Isso. Não, e para não ficar aberto também, por causa não dos ter mosquitos espaço, né? e outras coisas. Um né? espaço, Então, uma caixa. tem que ser fechado. Né? Tem que ser fechado. Mas poderia ser um reservatório lá, externo. Existem hoje empresas que trabalham nesse sentido para prestar esse tipo de consultoria, esse tipo de trabalho? Ou teria que ser através, via universidade, procurar professores, pessoas capacitadas? Porque vocês não teriam como atender uma demanda grande em função dos compromissos que vocês têm perante os alunos e a instituição. Mas existe hoje em Santa Maria, por exemplo, onde ter essa assistência? Acho que engenheiro civil, Tem, né? Qualquer engenheiro, né, que trabalhe com armazenamento, com caixa d'água, ele tem competência para fazer o dimensionamento. Porque o dimensionamento de calhas já existe, calhas coletoras. Dimensionamento de tubos de descida d'água já tem. Então isso não é problema. A única coisa é calcular quantos metros quadrados tem de área, quanto chove, ver o volume e dimensionar a caixa. Aí tu pode fazer uma caixa enterrada, então já tem no mercado caixas de brasilite, tem caixas de plástico, como é que chama? De Fibra. De fibra. De fibra enterradas para não aparecer. Se tu tem um pátio bom, pode botar, né? Mas se alguém que estiver escutando e quiser nos procurar no curso, a gente tem os alunos também. É possível ter essa consultoria. É possível, a gente pode. A gente faz um simples projeto ali rapidamente. Isso é interessante para a comunidade saber que os professores se colocam à disposição. Mas vocês falaram que o pessoal se mexe quando toca no bolso, né? Em termos de médio e longo prazo, essa obra que vai ter um custo, ela se paga tranquilamente, né? Com certeza. E o que poderia fazer é ter um incentivo por parte da prefeitura das casas que utilizam parte da chuva para ser armazenada, poderia ter um desconto mínimo, mas poderia ter um desconto para incentivar no IPTU. Então essa era uma forma prática de você poder mobilizar as pessoas para fazerem o armazenamento. Porque além do armazenamento para a sua utilização, reduz o pico de descarga para as cidades, reduz o alagamento. Então, se cada casa tem um reservatório, essa água vai para o reservatório e fica ali. E reduz esse pico de descarga que estaria enchendo as ruas, alagando. Então, é vantagem para o município que cada pessoa tivesse o seu reservatório. E por que será que isso não acontece, professores? Parece, o jeito que vocês falam parece simples. E é simples. E é simples, não é difícil. Simples, O grande problema é que as pessoas não acreditam que vai faltar água. Esse é o problema. Falta consciência mesmo. Falta consciência das pessoas, ou seja, eles acham que vai ter sempre água, né? Mas acontece que a verdade não é essa, é que o aumento populacional vai aumentar a demanda. É exponencial, muito logo a gente vai ter problemas. Eu acho que o poder público também poderia, né, esses novos agora, novo prefeito que entrou, alguém poderia ter. É um assunto que precisa ser discutido. Precisa ser discutido, ele precisa ser discutido. Tem que discutir alternativas, tem que ter incentivos, né? Tem que ter alguma ação no sentido de que as pessoas passem a utilizar. Isso é importante, né? Quebra? Talvez uma pergunta que a gente não tenha feito ainda, e daqui a pouco é uma dúvida dos nossos telespectadores. Se eu tivesse sistema, para que eu posso usar essa água? Para que tu pode usar? Isso. Vamos dar exemplo. Se você não fizer nenhum tratamento, você pode usar para lavar carro, para irrigação de hortas, irrigação de jardins, para limpeza de coisa, para lavar roupa. A descarga? Né? Para descarga de vaso. Então, sem tratamento nenhum. Se você tratar com um pouquinho de cloro, até para beber você pode fazer essa água. Porque essa água, ela não é poluída. É água que ela é condensada nas nuvens e cai. Então, tu tem que fazer primeiro o que nós chamamos de eliminação do first flush. Ou seja,
aquela primeira água que cai, que lava o telhado, tem que ser jogada fora. Então você pega 5 minutos da chuva e separa do restante. Descarta. Descarta. Então essa outra água que vai cair é excelente. Quando eu era piá, na minha casa, o meu pai já fazia isso. Ele fez um banheiro e pegava 2 lados da casa e trazia água. E botou uma calha com uma alavanca que puxava e tirava a calha. Isso já há 60 anos atrás. E nós coletávamos a água da chuva. Nós usávamos para lavar a louça, para tomar banho, aí usava um aquecedor, porque não tinha energia elétrica, usava o aquecedor com álcool, né, esquentava com a serpentina, passava ali. Tanto tinha água quente, tinha água encanada, tinha vaso, tinha tudo. Né? E até esse protótipo automatizado a gente tem no curso. E agora nós já desenvolveu, desenvolvemos né? o sistema automático do First Flush. Né? Que é uma bola que fecha o primeiro, aí ela enche. Mas esse protótipo também a gente pode, né, se precisar. Não é uma coisa tão difícil Não é tão de difícil implementar. fazer, Não, fácil faça. Eu fico me perguntando, Kevin, porque do jeito que eles nos colocam, isso já era para estar acontecendo. O professor deu um exemplo de 60 anos agora. Muito simples. Mas, bom, se a gente está falando de conscientização e de formas de armazenamento, em primeiro lugar, algumas outras formas de armazenamento para as pessoas terem noção e para elas entenderem o que de fato pode ocorrer em pouco tempo, não é para as futuras gerações, é para as nossas gerações mesmo, se essa postura de cada um não mudar nos próximos anos. Acho que a tendência vai se agravar bastante, né? Principalmente porque, que nem o professor estava falando, não é a quantidade é a mesma, mas o problema é a disponibilidade. A gente tem flutuação no decorrer do ano, então tem épocas aí de seca e épocas de chuvas. A gente não tem sempre chovendo no mesmo dia, um pouquinho de água. E a gente tem a poluição, que está agravando muito, a gente não tem água de qualidade mais. Então essa poluição vai cada vez agravar mais, então tem uma água de pior qualidade. Aí o tratamento é mais dificultoso. Então todos esses fatores vão piorando. E aí a gente precisaria ter uma gestão, né? Uma gestão das águas, uma gestão correta, né? Que é feita por bacia hidrográfica. Mas aí a gente entra aqui num outro conceito, né? Não sei se é o objetivo do programa, né? Mas aí em termos mais de gestão mesmo, gestão do que fazer com as nossas águas. A gente tem hoje aqui na Unifra o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Eu sou o presidente do comitê e a gente ajuda um pouco nessa gestão, né? Que são pessoas, usuários da água, né? De todos os setores, irrigação, abastecimento, todos esses setores, que vêm para cá e a gente discute. O que a gente quer fazer com as nossas águas? O que precisa ser feito? Isso é descentralizado. O governo descentralizou isso. Esses comitês são descentralizados. É a população que decide. Que qualidade que a gente quer. A gente quer qualidade 1, primeiro para beber. Opa, então vai ter um preço, vai ter um custo. E o que a gente pode fazer? Então essas reuniões acontecem sempre toda primeira sexta do mês aqui na Unifra. Então a gente também convida, né, a população, quem quiser participar, ali no conjunto 2, né, no conjunto das engenharias. E a gente está se reunindo, está discutindo para ver um pouquinho sobre isso. É uma preocupação de todos. Eu acho que a gente tem que conscientizar, que nem o professor estava falando. É um pouco de dever nosso também tentar conscientizar mais a população, né, para que todo mundo tenha consciência do problema aqui. Nós já desenvolvemos aqui na Unifra um projeto chamado Tec Água, que foi de extensão com o objetivo de conscientizar alunos e professores do ensino fundamental, básico. Né? E a gente desenvolveu isso em 2 escolas, na João Pedro Mena Barreto e em Santa Flora, desculpa. A gente fez na zona rural, com técnicas para aumentar a infiltração. E aqui na João Mena Barreto, a gente montou captação de água da chuva com o sistema de First Flush, com um sistema de pisos permeáveis, pisos com Winstein, um piso permeável que nem é usado na Holanda, né? Enfim, várias técnicas que são utilizadas e os alunos puderam, então, depois de uma chuva, verificar quanto infiltrou e quanto escoou. Então a gente fez. Fizemos um curso para todos os professores das 2 escolas, né, para capacitação. Escrevemos um livro sobre água, sobre o que fazer, como fazer. Tudo. Então a gente fez. Tem um vídeo no YouTube, se você colocar Tec Água, você vai ver o vídeo, né, com as coisas mais importantes que a gente fez na época. Já são as espécies de dicas mesmo
para quem quer conhecer um pouquinho mais. Esse projeto foi muito interessante. Foi um projeto onde se montou estruturas, onde tinha um sistema convencional, um sistema plantio direto, e um piso pavimentado. Então o estudante enxergava que realmente a água caía e escoava. Se você usar o asfalto, por exemplo, a água cai e já vai direto para dentro do coletor, né? Então foi demonstrativo, assim, foi muito interessante esse projeto. Eu não sei, eu tenho a impressão que de tão simples esse assunto que ele se torna complexo, né? Porque a gente nota que não sei se é o caso do Brasil, não é aquela questão de se apequenar, mas parece que o Brasil tem uma característica de dependência do poder público para tomar iniciativa, né? É verdade. É uma questão de educação, né? É verdade. Mas parece que não dependeria só do poder público se esse trabalho nas escolas acabarem surtindo efeito a médio e longo prazo. Se as pessoas passarem a ter essa consciência. Isso. É verdade. Eu acho. Você vê agora, né? O Bill Gates é um cara que está enxergando mais que os outros. Bill Gates já lançou um edital numa organização da mulher dele, né? Uma ONG, para montar ou para pesquisar um banheiro que não use água potável. E desenvolveram. Saiu agora já o modelo, uns pesquisadores da Inglaterra já conseguiram montar um vaso sanitário que ele recicla toda a urina, todo o líquido, transforma em água potável, passando em filtros com nanotubos de carbono, e o resíduo sólido ele é desidratado e depois é seco, é esterilizado e passa a ser adubo, peletizado para aplicar na agricultura. Então já existe esse vaso, e esse vaso vai ser distribuído, né, para todos os locais que não tem água. Bom, se vindo o Bill Gates, capaz de vir até com Wi-Fi esse vaso. Mas que é interessante esse tipo de iniciativa. Mas o mais interessante é que ele teve essa visão, né? Ou seja, ninguém mais, no mundo inteiro, olhou, e ele, que é da parte de informática e computação, né, teve essa ideia. Para quem vai ficar curioso em casa, para ter mais informações de projetos e daqui a pouco desperte até querer estudar, conhecer um pouquinho mais sobre a área de vocês, o que vocês recomendam em termos de, hoje em dia, os vídeos no YouTube, de materiais que as pessoas podem acessar para ter um pouquinho de conhecimento sobre armazenamento de água, aproveitamento, esses riscos que o planeta pode sofrer nos próximos anos com a questão do aumento populacional? O que vocês indicariam para o pessoal de casa poder conferir e assistir? Nós temos o site do curso de Engenharia Ambiental aqui da Unifra, né? Que é só acessar a Unifra aí, procurar o curso e acessar o curso. A gente tem algumas dicas ali, alguma coisa. No tem próprio o site, curso vocês oferecem já dicas para o pessoal? Tem o site do comitê, né? www.comitevacacai.com.br. A pessoa vai lá, clica, a gente tem bastante informação também sobre as reuniões, tem vídeos, material, principalmente sobre a nossa bacia aqui, a nossa região, né? E as bibliotecas, né, professor? Teses, não sei mais. E tem mais, por exemplo, você tem alguns projetos, como Vertical Mulching, é uma das técnicas que nós desenvolvemos, que você tem vários trabalhos publicados já, né? E estamos desenvolvendo a máquina agora para fazer isso também, na zona rural, porque o problema não é só na cidade. A zona rural está tão ruim quanto a cidade. E a zona de pastagem também, né? Isso que é o pior. Por exemplo, você pensa que está infiltrando água na pastagem, com braquiária, está infiltrando 4 milímetros por hora. Então, muito pouco. Quando chove, vai tudo embora a água, né? Sim, a área de mata é 200, né? Então, esses projetos, essas pesquisas que são feitas, né, coloca lá armazenamento de água, né, no Google, você vai ver vários trabalhos que tem. Eles podem acessar, podem olhar, né, como aumentar a infiltração, né, entendeu? Que é um assunto que já era para ser discutido desde a época do seu pai, né, professora Fran, há 60 anos, mas que a gente tem que insistir para continuar sendo discutido. Exatamente. Bom, vocês se colocaram à disposição, então como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês, professores, e também com o curso, para falar mais sobre esse tema e tirar algumas dúvidas? Pelo site do curso, né? Acessa ali a página, tem os endereços ali do curso, telefone, tem os e-mails ali. Meu e-mail é alexandre@unifra.br, pode me passar um e-mail. E o site do comitê também, como eu falei, eu acho que são todos meios de comunicação que o pessoal pode entrar. Tem o e-mail do comitê ali, também passa o e-mail. E a gente está aberto e principalmente procurando divulgar mais esse tema, né? A gente sente essa problemática, então a gente está aberto aí nas escolas também, ir para a comunidade mesmo e divulgar mais esse tema.
Bom, para quem pesquisar o nome dos professores, vai pesquisar o tema no Google, com certeza vai achar o nome dos professores. A professora Frane, inclusive, é referência nacional dessa temática. Professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Essa temática, ela é muito mais importante e muito mais necessária do que 30 minutos de programa para discutir. Com certeza terão outras oportunidades para a gente voltar nesse tema, até porque se já tivesse resolvido, a gente não precisava estar conversando sobre esse tema, né? Mas a gente se coloca à disposição do curso, de vocês, professores, para continuar debatendo. Mas se a gente já conseguir despertar o interesse em 1, 2 telespectadores, talvez 3, já é o primeiro passo. Claro. Não, e a economia que tu vai ter, né? Armazenar água da chuva de graça. Não tem custo. Praticamente não tem, né? Porque uma caixa d'água de 15 mil litros custa 3 mil reais, 3 mil e pouco. Pronta, né? Então, e o resto as tubulações já tem nas casas. Então é só uma atitude de fazer, né? Entendeu? A gente que agradece, né, também o convite de estar aqui, está à disposição mais vezes para conversar mais sobre o tema. Maravilha. Estamos à disposição lá também no Laboratório de Engenharia Ambiental, né? Qualquer coisa estamos lá também à disposição. Professores, muitíssimo obrigado. Obrigado Rogério mesmo. Kerber. Obrigado, a gente volta na próxima semana com outro tema, mais um Construindo Saberes na mesma Quintana. Maravilha. Obrigadão, pessoal. Até a próxima semana. Tchau. Abraço.